porque se trata de um dos milagres mais emblemáticos do ministério de Jesus. O primeiro sinal vivenciado pelos discípulos. Não se trata do primeiro milagre operado pelas mãos de Jesus, mas a partir deste momento os discípulos vivenciariam algumas experiências e não somente testemunhariam de tais. Porque esses mesmos homens que a esta altura caminharam com Jesus cerca de 1 ano e 6 meses haviam sido nomeados como discípulos e agora, de fato, receberiam o ensino que lhes seria repassado. Por que Jesus os chama de discípulos apenas 1 ano e 6 meses e os dá evidência a toda a multidão? A palavra discípulos no original significa aqueles que recebem o ensino. E de fato as maiores lições deixadas por Jesus seriam a partir deste momento. Porque houve-se um preparo durante este 1 ano e 6 meses e eles se mostraram dignos e merecedores de receber o ensino, não somente evidenciando milagres, mas vivenciando milagres. Porque uma coisa é você testemunhar de milagres na vida de terceiros, outra coisa é você ter a oportunidade de vivenciar o milagre na sua vida. Esses homens que foram recrutados por Jesus não eram privilegiados, pelo contrário, eram parte de uma multidão um tanto que problemática, que após o anúncio de João Batista, a saber que aquele homem avistado a princípio pela multidão à beira do Jordão não era um simples homem, era o Filho de Deus encarnado na terra, o Cordeiro vivo que haveria de tirar o pecado do mundo. Esta multidão carregava dúvidas e indagações, rejeitaram a Jesus e grande parte da multidão foram os mesmos que conduziram Jesus àquela cruz, não valorizando na qualidade de Messias, apenas o respeitando como um grande ensinador, como um grande mestre. Os fariseus o reverenciaram dizendo: de fato se expressa muito bem, discursa muito bem, este prega e ensina não como nós os fariseus ou ainda como os publicanos, mas ele prega e ensina como quem tem autoridade. Uns diziam: sobre este homem não pode ser outra coisa, repousa sobre ele o espírito de Elias. Alguém dizia: não, é o espírito de Jeremias. E outros falavam: encarnou sobre este homem o espírito de João, o Batista, que fora decapitado. Mas o desmereciam na qualidade de Messias, o remidor das nações, aquele que simplesmente se absteve da sua forma de Deus, veio à terra em forma de homem, sentiu as nossas dores, venceu as nossas fraquezas, suportou as tentações da época e doou a sua vida na cruz do Calvário, derramando até a sua última gota de sangue, para que eu e você tivéssemos direito à vida e à vida eterna. Esse mesmo Jesus fora desprezado por tantos. A multidão que se achega a Jesus está presente, mas tem propósitos diferentes. Acredite você ou não, a grande maioria daqueles que acompanharam Jesus de perto não o creram. Buscavam oportunidades para colocá-lo em uma situação de vexame e dizer: é apenas mais um homem, mais um profeta, mais um sacerdote, mais uma voz. Mas Jesus não era apenas um homem. Jesus era e continua sendo Filho de Deus que caminhou entre os homens. Os sinais que são vistos vai fazendo com que os milagres rotineiros vai tornando a multidão mais temente. Não se sabe ao certo que a grande maioria que ali estava é impactada por meio de milagres ou palavras, mas o fato é que ambos os motivos alcançam um grande número de pessoas. As pessoas que estão agora caminhando com Jesus são alvo de milagres, ou evidenciaram testemunhos, calcificaram a sua fé e passaram a crer que de fato Jesus era o Messias. É esta multidão problemática que cerca Jesus, cheio de críticas, indagações e por poucos aceitação.
Jesus vai escolher seus discípulos. É claro que Deus enviaria outros 70 ao campo, mas estes 12 homens conviveriam com Jesus até o último dia do seu ministério. De forma terrena, seriam 3 anos e meio em que Jesus iria exercer o seu ministério terreno. Esses homens caminhariam com ele, ouviriam a sua voz, teriam um privilégio que nós não tivemos ainda: ver a Jesus face a face, ouvir a sua voz de forma clara, estar diante do Mestre e lhe olhar nos olhos. Eles tiveram este privilégio. Os dias que eles o serviram foram dias que o mundo estava sendo impactado. Após a passagem de Jesus pela terra, este mundo nunca mais foi o mesmo. E sempre é assim: aonde Jesus passa, o cenário tem que ser mudado. E eu creio que Ele está presente aqui nesta noite. Quem também crê assim, diga glória a Deus. Esses homens têm este privilégio. Conviveram com Jesus e até aquele mesmo dia haviam testemunhado de curas, libertações, regenerações e até mesmo ressurreições, mas não haviam tido experiências vivenciais. Após a nomeação na qualidade de discípulos, agora eles estão sendo aplaudidos, evidenciados e reconhecidos pela multidão que acompanhou Jesus de perto. Ora, quem os institui como seus discípulos, seus alunos, é o próprio Mestre. Eles se tornam nada mais, nada menos do que os homens mais próximos do Filho de Deus na terra. Pedro, Tiago, João, André, Felipe e os demais discípulos ganham notoriedade. A autoridade constituída por Deus repousa sobre cada um deles, porque Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome sararão os enfermos. E esta autoridade repousava sobre eles. Demônios saíam, enfermidades eram instantaneamente curadas pelo poder do nome do Jesus que nós aqui adoramos e servimos. As pessoas evidencialmente vão trazer reconhecimento. Pedro e os demais são os homens mais íntimos de Jesus na terra neste período. É no ápice da ascensão do ministério terreno dos discípulos que Jesus prepararia a primeira experiência. Após o reconhecimento, Jesus, em mais um dia cansativo, surpreenderia os seus discípulos como homens cansados. Um dia havia se passado, Jesus havia ouvido e falado durante o dia inteiro a multidão que se achegava a ele constantemente. Curado enfermos, talvez levantado paralíticos, curados cegos, trazendo sanidade aos loucos, e assim todos os dias a rotina de Jesus se passava na terra. Mas este dia está se findando, e o texto vai dizer, Marcos, quando escreve, já era tarde. Isso demonstra o findar de um dia cansativo. E ao findar de um dia cansativo, Jesus despedia a multidão. Naturalmente eram recebidos por pessoas que disputavam espaço para servi-los, para tê-los em um banquete, e sempre havia uma almofada macia para que eles pudessem descansar. Era a recompensa de um dia cansativo, falando de forma terrena. Os discípulos estão projetando o banquete, o descanso, mas Jesus os surpreende dizendo: passemos para outra margem. O projeto dos discípulos agora é embargado. Os planos dos discípulos agora é embargado. Porque quem está determinando uma travessia que se mostra necessária é Jesus de Nazaré. Mas perceba que ele dá a diretriz, dizendo: passemos para outra margem. Não revela o propósito da travessia e nem obriga os discípulos a entrar na embarcação.
mas ele está alterando algo que os discípulos haviam estabelecido, determinado para viver naquele dia. Jesus está começando a ensiná-los de uma forma diferente. Caberia a eles a decisão de escolher entre entrar na embarcação ou simplesmente ser servido pela multidão que lhe aclamavam como discípulos. Sobre nós existe o poder de escolha. A decisão sempre estará ao alcance de nossas mãos, mas cabe a você e a mim valorizar aquilo que Jesus estabelece na nossa caminhada. Você e eu não precisamos saber os porquês das travessias que Ele vai nos submeter, mas você precisa aceitar e entender que, independente dos teus projetos, dos teus planos, dos teus sonhos, Ele tem projetos, planos e sonhos que vão além do teu entendimento. Levante a mão, porque Jesus está liberando algo sobre a tua existência esta noite, e Ele está te dizendo: confia, porque eu, Senhor, determinei algo maior do que aquilo que você havia projetado. Aprenda a confiar no Deus que você serve e suporte este momento. Resista, não deixe a dúvida, a indagação te confrontar e te impedir de viver a melhor fase da tua história. Se prepare, porque se Ele estabeleceu este momento, esta fase, Ele tem propósitos por trás de tudo isso. Às vezes nós nos conformamos com algo tão raso, porque estar no meio da multidão, ter reconhecimento, aplauso, visibilidade, é ótimo, é agradável. Carregar posição privilegiada, título de honra, autoridade, unção, graça, é maravilhoso. Só que às vezes Deus vai embargar os teus planos, os teus projetos, te dá uma nova diretriz para você vivenciar os planos e projetos dele sobre a sua vida. Sabe o que Jesus está esperando? O discípulo se desprender da terra e navegar em direção ao projeto determinado por Jesus. O que me alegra dentro desse texto é que o texto paralelo, que monta o mesmo cenário e o mesmo dia, vai dizer que, independente da decisão dos discípulos, Jesus é o primeiro a entrar na embarcação. Você precisa de um motivo melhor do que esse? O primeiro a entrar na embarcação sempre será aquele que você decidiu escolher e servir até o último dia de sua vida. Você pode até achar que é uma travessia incerta, algumas fases angustiantes que vão te levar a lágrimas, preocupações, indagações e dúvidas. Mas você não pode se esquecer que quem rege a tua vida é Jesus de Nazaré, que quem rege as tuas travessias é Jesus de Nazaré. Você não precisa de nada além da certeza que Ele está no controle do teu amanhã, Ele está no controle da tua casa, está no controle da tua vida, está no controle do teu ministério. Desprenda-se da terra e confie mais no céu. A decisão é sua. Às vezes deixamos de viver o melhor de Deus porque nos apegamos a coisas terrenas. E Jesus está dentro do barco dizendo: navega comigo, porque do outro lado eu, o Senhor, tenho propósitos e projetos a revelar a você. A decisão foi tomada e os discípulos embarcam, talvez alimentados pela esperança e pelas palavras de ânimo de 5 dos discípulos que ali estavam. Porque como homens, a indagação e dúvida é natural. No momento que Deus freia algumas fases da nossa história, alguns projetos, alguns planos, a gente indaga, claro: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu isso se instalar aqui dentro da minha casa? Por que eu estou sentindo esta crise no meu casamento? Por que as portas se fecharam? A gente indaga. Só que 5 dos discípulos que ali estavam, Pedro, Tiago, João, André e Felipe, eram pescadores. A rotina de um pescador era pesadíssima.
E enfrentar madrugadas a fio pescando, biblicamente, era algo rotineiro para eles. Talvez os pescadores, agora pescadores de homens, estavam dizendo aos demais: confia no mestre. Essa é uma travessia tão tranquila. Nós enfrentamos coisas tão severas mar adentro. Se ele está propondo a travessia, é porque ele sabe o que está fazendo. Lá na praia eu acredito que tem um banquete, tem um lugar de descanso. Só que melhor do que um banquete, um lugar de descanso, existia na praia a realização do projeto de Jesus. Não se limite a coisas terrenas. Esteja preparado para viver o sobrenatural de Deus na tua história. Eu vou repetir isso para você dar glória juntamente comigo. Esteja preparado para viver o sobrenatural de Deus na tua história. Eu profetizo que em todas as esferas possíveis da tua vida, Deus vai cumprir os seus projetos e você vai glorificar a Ele e agradecer pelas fases que te levaram às incertezas. Discípulos embarcam e decidem iniciar o trajeto. Jesus entra na embarcação, vai para a polpa da embarcação, procura uma almofada macia, recosta a sua cabeça e descansa. A partir deste momento, Jesus não fala mais absolutamente nada, até o ápice desse texto. Ele se cala e descansa. Todos os discípulos evidencialmente sabem onde Jesus está descansando. Aquele trajeto se inicia e não demora muito tempo. O tempo começa a mudar, o vento começa a soprar e as ondas começam a ganhar força contra o barco feito de forma rudimentar. Nós estamos falando de uma embarcação produzida há mais de 2000 anos atrás. Não era de um milionário, era de pescadores humildes da região de Betsaida. Eles estão agora sujeitos ao cenário que se monta. A tempestade de vento sopra em direção à embarcação, fazendo com que as ondas, embolorem-se entre si, ganhem força, velocidade, chocando-se contra o barco, que agora é lançado de um lado para o outro, de um lado para o outro. Pedro e os discípulos experientes em pesca estão adaptados a isso. É algo rotineiro na vida de um pescador, suportar vento forte, mar bravio, tempestades, mar adentro. Era algo vivenciado por cada um deles. Só que conforme o trajeto segue, a intensidade das ondas aumenta, o vento sopra mais forte, e os mais experientes discípulos em pesca começam a temer e a tremer diante daquilo que está acontecendo. Se a Bíblia mostra que eles vão ao desespero e ao medo evidente, até os mais experientes pescadores que ali estavam simplesmente ficaram atemorizados por tudo aquilo que está acontecendo. As ondas começam a ganhar força e as águas começam a penetrar na embarcação. Imagine o barco feito de forma rudimentar agora sendo invadido pelas ondas. Os utensílios, os caixotes com ferramentas, suprimentos que eram fundamentais para uma jornada semelhante, sendo atingidos pelas ondas. O desespero começa a invadir um lugar aonde não tinha tido acesso. Atinge utensílios, ferramentas e suprimentos que pareciam ser inatingíveis pelas águas porque estavam dentro do barco. E eles começam a tomar o procedimento padrão. Na navegação, retira-se a água em excesso de dentro da embarcação, curva-se a vela para que o vento não tenha tamanho impacto sobre a embarcação, e no procedimento também abre-se mão dos utensílios, das ferramentas,
dos mantimentos para que o barco suporte o balanço das águas e não vá a pique. Esse é o procedimento padrão. Se a água está entrando na embarcação e está tendo acesso onde não teve, certamente eles começam a lutar contra o tempo para tirar a água da embarcação. Começa um trabalho assíduo para que a embarcação suporte e chegue a outra margem. E Jesus estava onde? Dentro do mesmo barco. Ele estava ali. Há quem diga que Jesus não sabia. É claro que ele sabia. Jesus sabia a velocidade do vento, a intensidade das ondas e o medo produzido na mente de cada um dos seus discípulos que estavam ali. Ele sabia de forma evidente, como Deus, que o medo havia penetrado não somente no coração daqueles que não tinham experiência, mas os mais experientes estavam atemorizados e aterrorizados. Pedro começa a tentar tomar rédea da situação como líder. Tiago e os demais pescadores começam a abraçar os procedimentos padrões e começam a tentar solucionar o insolucionável. Tentam reverter um quadro que, humanamente falando, não poderia ser revertido pela atitude de nenhum homem, por mais experiente que se fosse. E Jesus permanece em silêncio. Ele está ali, ele só está em silêncio. Às vezes o silêncio de Deus faz com que nós venhamos pensar que Ele não está presente. Eu quero liberar algo de Deus para a sua vida e somente te lembrar que o silêncio de Deus não significa que Ele cruzou os braços e ignora a tua situação. Deus está em silêncio, mas Ele está presente neste barco. Foi Ele quem estabeleceu esta travessia. Ele conhece a tua dificuldade, sabe da força do vento, intensidade das águas e do medo que toma conta de você. Ele sabe, Ele conhece a tua guerra diária, o que você tem enfrentado e quais áreas da sua vida você tem sido atingido pelas ondas e pelo vento. Mas pastor, por que Ele não fez nada e permitiu tudo isso me acontecer? Foi porque você e eu, às vezes, nos esquecemos que Jesus está presente, está no mesmo lugar que nós costumávamos vê-lo, senti-lo e ouvi-lo. Tentamos resolver, solucionar com a força de nossos braços, pela força de nosso intelecto, pela nossa sabedoria terrena, aquilo que não podemos. Tentamos cessar a tempestade, tentamos calmar o mar bravio, tentamos impedir o barco de balançar de um lado para o outro. É impossível. Existem situações que você não poderá resolver. Existem causas que você não poderá solucionar. Mas não existirá problemas e causas que Jesus não pode solucionar para você. Às vezes nós tentamos com a força de nossos braços, e a cada momento que lutamos contra o impossível, você vai se frustrando cada vez mais. Você começa a olhar em torno e o desespero só aumenta, porque no ápice do nosso desespero, algo muito pior sempre vai estar acontecendo bem perto de você. Lembra do texto? A travessia que os discípulos estão enfrentando, ela é ladeada por outros barcos menores. Você consegue imaginar? Se o barco que Jesus se encontra, feito de forma rudimentar, que suporta a presença de 13 homens, mais carga e utensílios, está sofrendo o abalo das ondas do vento, imagina o que acontecia em volta do barco que Jesus estava. São barcos, biblicamente falando, menores, inferiores em tamanho, em qualidade, mas que haviam pessoas navegando neles. O procedimento que os discípulos estão tomando não é nem a sombra daquilo que já está acontecendo em volta. Os discípulos estão olhando em torno e estão vendo pescadores desesperados lançando nas águas seus utensílios, suas cargas,
seus mantimentos, fundamentais para chegar a outra margem. Porque a tempestade o trouxe pânico e medo. E eles estão absorvendo para si a ideia de fracasso. No ápice da nossa luta, no ápice da nossa tempestade, que são muitas que enfrentaremos, e em nome de Jesus venceremos todas elas, você sempre vai olhar em torno e vai perceber que existem pessoas que estão no mesmo trajeto, que existem pessoas que têm o mesmo objetivo de vida que você, que existem pessoas que caminham em direção ao mesmo alvo que você deseja atingir, que deixou de lado, que lançou nas águas aquilo que era fundamental para chegar a outra margem. Você vai olhar para a esquerda e vai ver que pessoas desistiram, pararam de lutar, se conformaram e dizem para si mesmo que não vão chegar na outra margem. Estão absorvendo para si a ideia de fracasso e morte iminente. Você vai olhar para a esquerda e vai ver que casamentos não vão bem, ministérios não vão bem. Vão ver pessoas abrindo mão de chamada, de dons espirituais, de projetos, de plano, engavetando seus sonhos. E você vai ser tomado pelo desejo de desistir, de se conformar. E às vezes somos nós, os discípulos de Jesus, que pegamos os nossos caixotes, mantimentos e utensílios e caminhamos em direção à proa do barco para lançar nas águas aquilo que é nosso por direito, assumindo para si o fracasso, a derrota, e dizendo a si mesmo que será impossível chegar do outro lado. E eu tenho uma palavra para quem crê nisso. Levante a mão em nome de Jesus. Quem estabeleceu a tua chegada na outra margem não foi o homem, foi Jesus de Nazaré. E eu profetizo que o que é teu vai permanecer no barco. As ondas, o mar não vai ter a força de tirar o que é teu. O diabo não vai atingir o que é teu. Eu profetizo que o que é teu vai permanecer nesta embarcação. Mantimento é seu, os utensílios são seus, a chamada é sua, o dom é seu, a autoridade que Deus te deu, ninguém pode arrancar de você. O sonho que você colocou nas mãos de Deus, Ele abraçou, assinou e determinou a tua chegada a outra margem. Pastor, mas está tudo fora do lugar. O balanço do barco faz as coisas sair do lugar mesmo. O vento forte tem o poder de tirar as coisas do lugar mesmo. Só não tem o poder de arrancar Jesus da embarcação. Só não tem o poder de tirar Jesus da tua vida. Está entendendo o que ele está dizendo? Pode tudo acontecer em torno, o principal você já tem. Qual é? Jesus está presente. Jesus está presente. Jesus está presente. Eu vou repetir até você entender e dar glória comigo. Jesus está presente nas travessias da tua história. Não abra mão daquilo que é seu. Não despreze o dom que há em ti. Não abra mão dos projetos, dos planos, dos sonhos. Pastor, tarde demais, eu lancei nas águas. O desespero veio e eu decidi parar. Estacionei. Me conformei. Porque tinha tanta gente estacionando e se conformando. Eu decidi fazer o mesmo. Eu vim aqui para te dizer que o teu barco tem um diferencial. E o diferencial é: quem determinou esta rota foi Jesus. E quem está presente na tua vida é Jesus de Nazaré. O que é teu vai permanecer na embarcação. E ainda que com as tuas mãos você tenha lançado nas águas, Deus está me dizendo por meio desta palavra: diga à minha igreja que eu posso e irei restituir tudo aquilo que a tempestade ousou tirar do barco, tudo aquilo que as ondas atingiram. Eu estou resgatando, devolvendo a embarcação. O que é teu permanece de posse das tuas mãos. Pega o que Deus está liberando sobre você hoje. Pastor, de fato eu sinto, eu lancei nas águas. Eu cantava e não canto mais. Eu pregava e não prego mais. Tracei um caminho vitorioso para mim, estacionei, me conformei com tão pouco.
Desejava fazer uma faculdade, um doutorado, um mestrado, e decidi parar. Porque a tempestade veio e eu julgava não ter condições, julgava não ter estrutura. Por isso eu lancei nas águas e me conformei. Não te preocupa, o mar vai ter que devolver o que é seu. As ondas vão ter que trazer de volta o que é seu. E eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que a tempestade ousou tirar do lugar, aquilo que as ondas conseguiram atingir dentro da tua embarcação, em qualquer esfera da tua vida, ou aquilo que o mar levou para distante de você, Deus vai restituir e você vai chegar a uma nova fase. Eu profetizo, está chegando um tempo de águas tranquilas. Eu profetizo um tempo de bonança na tua vida. Só quem acredita em profecia bíblica, levante a mão. Eu profetizo um tempo novo na tua história. Eu não sei de que maneira, mas 2022 ainda vai se converter no melhor ano das nossas vidas. Jesus pode fazer isso. Jesus vai fazer isso. Mas para que tudo isso aconteça, que seus pés cheguem na praia, é necessário que você encontre Jesus no barco. Para de lutar com a tua força. Para de tentar do teu jeito. Como nós amazonenses dizemos, para de dar murro em ponta de faca. Então para o sol com a peneira. Deixa Jesus fazer aquilo que Ele é especialista em fazer. As causas impossíveis não são para você. As impossibilidades não são para você. As improbabilidades não são para você. São para Ele resolver. Não existe impossível diante do Deus que você serve. Ele continua o mesmo, Ele não mudou e não mudará. Ele continua curando, libertando, prosperando, transformando, restituindo, levantando, salvando, usando, ungindo e utilizando conforme a sua vontade. Para de se atemorizar por aquilo que se instaurou de forma momentânea na tua história. Coloca nas mãos de Jesus, porque o impossível pertence a Ele. Alguém vai se lembrar de Jesus. E onde ele estava, pregador? No mesmo lugar que sempre esteve. Após entrar naquela embarcação, descansando, em silêncio, como Deus, sabendo de tudo o que acontecia. Você precisa voltar ao contato, encontrar a Jesus no barco e pedir dele ajuda, para que você possa chegar do outro lado. Pastor, mas Deus, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Porque Jesus poderia muito bem se levantar ali, cessar o vento forte e o mar bravio, mas Ele esperou a atitude de alguém. Talvez o que precisa acontecer na tua história é a mesma coisa. Sabe aquele cantinho que você costumava orar? Jesus está lá te esperando. Sabe aqueles momentos de intimidade que você tinha com Ele? Aquelas manhãs de consagração, aquele lugar na madrugada onde você dobrava o joelho e só você e Ele tinha um particular. Sabe quando você adorava ao Senhor enquanto fazia os teus afazeres domésticos? Sabe quando você, indo ao trabalho, em espírito conversava com Ele? Ele está no mesmo lugar. Ele só está em silêncio porque você, dentro do barco, esqueceu-se dele. Se distanciou mesmo estando tão perto, porque os discípulos estão no mesmo barco, no mesmo trajeto, mas estão distantes do Mestre. Às vezes nós estamos dentro do barco, no mesmo trajeto, e estamos tão distantes de Jesus. Assumimos para nós o fracasso indevido, mas alguém ali tomou uma atitude que nós tomaremos a partir desse dia. Porque quanto mais próximo de Jesus você estiver, menos risco de sofrer tempestade você vai ter. Não espera o tempo virar. Quando surgir uma nuvem ali,
corre para Ele. Não espera o vento ganhar intensidade, as ondas ganhar força. Fica pertinho dele. No cenário começar a mudar, diga: Jesus, entra com providência aí. Não deixa o diabo bagunçar o meu casamento, destruir a minha vida. Não deixa o diabo entrar na minha família. Não deixa o diabo escravizar o meu filho. Não deixa, Senhor, aquele que está de pé cair. Senhor, faz algo ao meu favor, me ajuda. Está entendendo o que Ele está te dizendo? Jesus está no mesmo lugar, a mesma atitude dos discípulos. Mestre! Ah, meu mestre, não te importa que venhamos perecer. Jesus se levanta dizendo: onde está a fé de vocês? Em algumas versões, por que vocês são tão covardes? Em algumas versões, tímidos. Ainda não tendes fé. O que os discípulos precisavam fazer antes de tentar resolver do seu jeito era se achegar a Jesus. Pegue um atalho. O impossível não é para você. Antes de buscar recursos terrenos, conversa com Ele. Antes de buscar apoio terreno, conversa com Ele. Porque a última palavra não vem da terra, a última palavra vem dos céus. É Ele quem estabelece o nosso futuro, está entendendo? É por isso que Jesus se levanta mediante o pedido de socorro, estende as suas mãos e faz aquilo que nós como homens não poderíamos fazer, dizendo: vento, aquieta-te, mar bravio, calma-te. O cenário mudou. Você tem fé para isso? O que te trouxe medo até este dia? O que te fez pensar em parar até este dia? O que te fez abandonar projetos e planos até este dia? Perde intensidade a partir de hoje na tua história. Eu profetizo que o cenário começa a mudar a partir de hoje na tua vida, porque você entende que Jesus está buscando te encontrar e precisa ser achado por ti dentro desta embarcação. Assuma um compromisso de chamar a atenção dele a partir de hoje, seja em oração, seja em jejum, seja em leitura da palavra, seja em consagração. Pelo amor de Deus, encontre Jesus no barco. Só Ele pode fazer aquilo que não podemos. Só Ele pode trazer à existência aquilo que ainda não existe. Somente Ele pode te levar além do natural e te fazer viver o sobrenatural. Para que isso aconteça, esteja próximo de Jesus no barco, porque Jesus está cessando a tempestade e está trazendo um tempo novo à vida dos discípulos. Pastor, e a recompensa? Se revela na praia. Os discípulos desembarcam e eles estão, sabe aonde? Na cidade de Gadara. Jesus não revelou o propósito da travessia, mas o texto revela: diante de Jesus está o maior desafio de uma cidade. A causa que era perdida a toda uma sociedade. O homem sem a sua sanidade mental, possuído por demônios, e havia sido acorrentado, quebrou as correntes, preso com aguilhões, esmiuçou os aguilhões, dormia em cemitérios, lançava-se ao fogo, e todos já haviam determinado que não havia salvação para ele, que não havia mais capacidade de ser restaurado. Uma causa perdida, um problema insolúvel, alguém que aparentemente era inatingível, inalcançável, está diante de Jesus. E os discípulos testemunhariam da maior libertação registrada no ministério de Jesus: a libertação do endemoniado de Gadara. Ao estender de suas mãos, os demônios se curvam diante ao Senhor. São obrigados a sair pela ordenança do Mestre. E aquele que era a causa perdida à vista da sociedade, a causa impossível, o problema insolúvel, motivo de chacota,
é o mesmo que agora testemunharia que por meio de uma palavra Jesus havia restaurado a sua vida. Os discípulos estão agora regozijados a saber que a travessia tinha um propósito. E o propósito não era pequeno. O propósito foi na contramão da lógica dos homens e trouxe à existência aquilo que alguém achou que não mais existiria. Levante a mão, você que crê nisso. A tua travessia está chegando ao final. Os teus pés vão chegar em terra firme. E diante de você será revelado aquilo que o Senhor preparou após a tempestade. Para os discípulos, trazer à existência aquilo que não existia. Libertar aquele que alguém julgava ser inatingível. Mas eu não posso te dizer o que Ele tem preparado para você, porque a mim Ele não revelou. Mas pode ser coisas maiores do que essa. Então deixa eu profetizar sobre a tua vida algo de bom. Eu profetizo que esta fase que se inicia a partir de hoje está te conduzindo à terra firme. Eu não sei quanto tempo ainda passará, mas uma coisa eu sei: Jesus revelará diante de você o porquê das noites mal dormidas, o porquê da preocupação, o porquê da crise que se instalou na tua vida, o porquê que as portas se fecharam, o porquê uma reviravolta aconteceu na tua família. Ele vai mostrar para você que Ele sempre esteve no controle de tudo. Se prepare para testemunhar daquilo que Ele vai fazer e está fazendo ao teu favor. Você vai ter força de olhar mar adentro e te dizer: valeu a pena passar pelo que eu passei, enfrentar o que eu enfrentei, suportar o que tive que suportar, porque na praia eu conheci os projetos, os sonhos e os planos dele.